Olá, bem-vindo novamente à Minha Casa Meu Lar Vivência Familiar em Tempos de Quarentena. Eu me chamo Lidiane, sou missionária da Comunidade Católica Shalom. Nós estamos fazendo a reflexão sobre a exortação apostólica Amoris Laetitia, do Papa Francisco, de 2016, que é esse documento aqui. Se você perdeu a nossa reflexão sobre a introdução e o início do primeiro capítulo, você pode fazer uma busca na nossa página no YouTube, Shalom Recife. Esse documento, eu estou com ele em mãos aqui impresso, porém ele se encontra disponível para quem quiser baixar no site do Vaticano. Aqui na descrição desse vídeo existe um link que vai lhe levar diretamente a ele. Então é um documento que está acessível. Por que eu digo isso? Porque é importantíssimo que nós leiamos, porque é o caminho que a igreja aponta para nós a partir de grandes reflexões feitas e reflexões muito concretas, muito coerentes. Às vezes nós temos essa impressão de que a igreja trabalha sobre abstração, que não tem nada a ver com a minha vida, e é um grande engano. A verdade é que a igreja ela é riquíssima em suas análises, não só pela sabedoria desses homens que governam e dirigem a igreja, mas porque o Espírito Santo é quem move a sua igreja. O Espírito Santo é quem age através dos nossos pastores e vão nos direcionando, dando respostas muito concretas a nós. Por isso que eu ainda me detive mais um tempo nesse primeiro capítulo, quero ainda dizer mais algumas coisas sobre eles, para que você possa ainda mais ter esse desejo de se debruçar sobre este documento, que é de fácil leitura. Em alguns momentos ele parece uma poesia de tão belo que é e que se apresenta a nós, muito acessível e vale a pena. Então nós já falamos um pouquinho sobre essa imagem da família, a família como correspondente à imagem da família trinitária. Depois, o Salmo continua, o Salmo 128 vai falar sobre a busca, a centralidade do casal na família, né? Esse homem e mulher unidos, o pai e a mãe ao centro. Acho que a imagem do Salmo 128, ele é a imagem de um banquete, onde tem a mulher e o homem ao centro e ao redor de sua mesa os seus filhos, os rebentos, né? E aí que eu queria falar um pouquinho sobre essa busca, pensando no homem e na mulher, essa busca inicial que o homem tem pela mulher, que está retratado no livro de Gênesis, no capítulo 2. Então o homem olha por toda a natureza e busca alguém que lhe corresponda. O homem que é dotado de inteligência e é capaz de conhecer, a inteligência ela é uma faculdade da alma, ela é uma área do ser que dá a nós, homens e mulheres, a capacidade de conhecer a Deus, a criação, ao outro e a mim mesmo. Então, por meio dessa inteligência, o homem olha toda a criação, tudo aquilo que Deus havia feito e não reconhece na criação a auxiliar que lhe corresponda, né? O eu de mim mesmo, aquela que seria semelhante a mim. Ele olha e vê que na natureza não existe alguém como ele. E ele passa pela experiência de uma solidão profunda. E essa solução, ela não encontra um remédio na criação. E aí Deus então coloca o homem em um torpor, cria a mulher para curar essa solidão do homem. A mulher que é tirada da costela do homem, na linguagem bíblica, essa dimensão de igualdade, então a mulher é tirada nem de cima nem de baixo, mas do seu lado, é um eu de mim mesmo, né? E aí, Papa também, como eu disse, nessa linguagem poética, ele vai dizer que no amor, esse encontro, né, a partir do momento em que Deus tira Eva do lado de Adão, e aí Adão, despertado desse sono, contempla a mulher, e aí ele diz, Papa Francisco, no amor, o silêncio costuma ser mais eloquente do que as palavras. É um encontro com um rosto, um tu que reflete o amor divino e constitui o começo da fortuna, um auxílio igual a si mesmo e uma coluna de apoio. Então,
esse encontro com a mulher que vai curar a solidão original. O homem, ao encontrar a esposa videira, fecunda, ele é curado de toda a sua solidão. E aí, nesse momento, eu tenho então o surgimento da família. E essa união da família, ela não é só uma união de corpos na perspectiva da dimensão sexual. Ela é também uma união tão estreita, uma união interior, uma união de almas na doação voluntária do amor. Por isso que, como foi dito, né, o amor que é a essência da família. O amor que é a essência da família e que na Trindade é o Espírito. Esse amor que é esse movimento, que promove esse movimento de doação voluntária, de oferta e acolhida do outro. Por isso que esse amor, ele exige exclusividade, para que eu me dê por inteiro, para que eu não me dê por partes. Por isso que o matrimônio monogâmico, ele não é uma invenção, porque o amor, no sentido pleno do que é o amor, não nas diversas definições que se perderam ao longo da história da humanidade, mas o amor enquanto tal, enquanto princípio, ele exige exclusividade, porque ele precisa ser feito de maneira inteira. Eu me dou por inteiro e recebo o outro por inteiro. E o filho vai nascer justamente, ele nasce desses dois. O filho nasce dessa junção de dois, dessa união tão perfeita de corpo e de alma, que faz com que tenha como fruto uma nova pessoa, toda nova, né? Uma pessoa inteira. Então eu tenho dois inteiros que se unem pela graça divina, por essa oferta e doação de si, nasce um outro inteiro, mas que leva em si as duas carnes, tanto do pai quanto da mãe. Então o filho traz em si os genes, o gene do pai e o gene da mãe, né? E é muito belo isso, né? Assim, a beleza da criação, da ordem da criação. E aí a gente entra na parte do Salmo, já que vai dizer dos filhos como os brotos da oliveira. O que é um broto? A oliveira uma das árvores, né, da região onde o povo judeu se instalou e andou por toda ali a região do Oriente, mas não é muito comum para nós. Mas aqui a ideia de broto. O que é um broto? Quando eu olho para uma planta, por mais que ela esteja seca, quando existe um broto, existe a esperança, né? Eu acho que pra gente, talvez mulher, isso é muito claro. O que define se a planta na nossa casa vai vingar ou não, se está viva ou não, é se ela tem um broto, se ela tem aquelas folhinhas verdes, e a gente espera até o fim, porque a gente não quer correr o risco de descartar uma planta que esteja viva. Então o broto é um sinal de energia, é um sinal de vida, um sinal de vitalidade. Então esses filhos, eles são esse sinal de plenitude da família, na continuidade da mesma história de salvação de geração em geração. Então assim como a história bíblica no Antigo Testamento vai narrando as gerações, chega à nossa família, chega à nossa geração, e os filhos são a continuidade dessa história de salvação da humanidade. Eu não posso me estender mais, a proposta aqui seja exatamente assim, né? Pequenas gotas que nós vamos juntando, e essas gotas possam ir caindo na terra dura do nosso coração e nos convertendo à verdade de quem é Deus, a verdade sobre a criação de Deus e os planos de Deus a respeito da família. Eu desejo mesmo que neste tempo você possa descer nesse mistério de fé, beber da verdade que é a origem da família contida no mistério da Santíssima Trindade. Que caiam por terra todas as mentiras que foram penetrando a sua razão e minando e ofuscando a sua inteligência, a ponto de você ir adotando como verdades essas mentiras que são propagadas por tantas ideologias no nosso tempo.
Eu te espero para nosso próximo encontro, onde nós ainda falaremos um pouquinho sobre esse primeiro capítulo, que é muito importante, porque ele tem em si a essência de todo esse documento. Shalom!